Olá, meus queridos, tudo bem? E aí, pessoal? Estudando em casa, tudo certinho? Gente, dando continuidade ao tema ação penal. Então, nosso encontro de hoje, quarto encontro, né? Já podemos quase começar um namoro, já nos encontramos quatro vezes para falar sobre a ação penal. Então, só para recapitular, nas aulas anteriores, vimos condições da ação penal, que elas podem ser genéricas, específicas. Vimos as naturezas das ações penais. Quando de natureza pública, podem ser ações penais públicas condicionadas e incondicionadas. Quando de natureza privada, elas são ações penais privadas personalíssima, propriamente dita, ação penal privada subsidiária da pública. Vimos também a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça e vimos também, as principais hipóteses de cabimento ou da ação penal pública ou da ação penal privada. Agora, nós já sabemos, inclusive, que quando titularizada pelo Estado, seja de natureza, seja condicionada à representação, seja condicionada à requisição do ministro da Justiça, seja incondicionada, quando titularizada pelo Estado, ela recebe o nome de denúncia criminal. Por outro lado, quando titularizada pelo ofendido, ela recebe a nomenclatura de ação penal privada. Então, aqui nós temos titular Estado e aqui titular ofendido ou seu representante legal ou cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, no caso da sucessão, processual. Então vejam vocês que basicamente foi isso que nós estudamos nas aulas anteriores. Agora, veja que tanto a denúncia quanto a queixa-crime possuem requisitos. Claro, não basta simplesmente o preenchimento das condições da ação genéricas presentes em qualquer ação penal, seja pública, seja privada, e em algumas hipóteses também as condições da ação específicas. Então veja que a peça acusatória, além dessas condições, necessita de alguns requisitos de admissibilidade, que estão ali exigidos, elencados no artigo 41 do CPP. Então veja, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Vejam vocês que o primeiro requisito, nós vamos desmembrar os principais,
que estão distribuídos aqui ao longo do artigo 41. O primeiro deles é a exposição do fato criminoso. Então veja, exposição do fato. Então você vai narrar o fato com todas as suas circunstâncias. Então veja, fulano de tal, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel. A grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo. Então veja, eu acabei de narrar para vocês um crime de roubo. Então eu disse que houve subtração, disse que houve mediante o emprego de grave ameaça, que são os dois requisitos do roubo, e disse que a grave ameaça, ela foi exercida através do emprego da arma de fogo. Então veja que eu estou narrando o fato em todas as suas circunstâncias. Qual é a circunstância desse nosso exemplo? Emprego de arma de fogo, que vocês vão ver lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, é inclusive uma causa de aumento de pena para o crime de roubo. Por isso nós denominamos roubo circunstanciado. Então veja que com relação a esse primeiro requisito, veja, quando a denúncia, pessoal, cuidar de um crime sob a forma culposa, ou seja, aquela conduta manifestada através da imprudência, da negligência ou da imperícia, a sua narrativa, ela vai ter que descrever qual é a forma pela qual se revestiu essa conduta culposa, tá? Fulano de tal matou a vítima culposamente, beleza. Mas como matou culposamente? Foi negligente? Foi imprudente? Ou foi imperito? Então veja que na sua narrativa você vai dizer assim: fulano matou a vítima de forma culposa, visto que foi negligente com relação a tal dever de cuidado, visto que foi imprudente com relação a tal dever de cuidado, visto que foi imperito porque estava durante a realização de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Então veja que você vai narrar que o crime, a conduta se revestiu de uma forma culposa e você vai ter que descrever na narrativa, do apontamento do fato delituoso qual foi a modalidade. Se negligência, se imprudência ou imperícia. Então veja, imprescindível quando se tratar de crime culposo que o titular da ação penal, Ministério Público ou querelante, coloque se foi imprudência, negligência ou imperícia. Agora veja, nas aulas anteriores, lembra, a gente estudou assim, mas os crimes de ação penal privada, que são os crimes contra a honra, que são titularizados pelo ofendido, não tem modalidade culposa. Então, calúnia, injúria e difamação não admitem forma culposa. Por que que aqui na observação está aparecendo também o ofendido? Porque nós vimos na aula passada que é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. Então veja que no meu exemplo do roubo, eu posso muito bem ter uma ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, dentro do prazo legal, ele não ofereceu a denúncia criminal. Então veja que também esses requisitos, também quando se cuidar de crime culposo, pode sim o titular, aliás, o ofendido, propor uma ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos supor, por exemplo, uma lesão corporal de natureza, uma lesão corporal culposa. Veja, se o promotor não ofereceu a denúncia no prazo legal, veja, é cabível tranquilamente uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, nessa lesão corporal culposa, vai ter que haver a descrição se negligência
imperícia ou imprudência. Tudo bem, pessoal? Agora veja, o que vai acontecer se houver a propositura de uma ação penal, no entanto, não há essa descrição minuciosa do fato delituoso e das suas circunstâncias. Veja, inépcia formal da ação penal. Então, veja, nós vamos ter uma violação da ampla defesa. Como assim? Pô, como que eu vou me defender por uma denúncia criminal proposta contra mim pela prática do crime culposo se eu nem sei qual foi a forma pela qual se revestiu essa modalidade, se imprudência, negligência ou imperícia? Deve haver essa narrativa no corpo da denúncia. Como que eu vou me defender, mesmo que seja um crime doloso, se a denúncia não narra pormenorizadamente aquilo que eu pratiquei? Então veja que isso inviabiliza o princípio, o exercício da ampla defesa. E aí nós vamos ter uma hipótese de rejeição da denúncia criminal, de rejeição da ação penal. Então eu endereço para o magistrado ele vai rejeitar a ação. Então esse é o teor do artigo 395. Então olha lá, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. Então veja, ação penal que não preenche o primeiro requisito, não narra pormenorizadamente o fato delituoso e as suas circunstâncias, é denúncia inepta, é queixa inepta, tá? Agora, o outro requisito, segundo requisito da peça acusatória, seja ela ação penal, queixa-crime ou ação penal, denúncia criminal, identificação do acusado. Então veja, com relação à identificação do acusado, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente tem elemento que possa identificar. Essa redação é uma redação antiga, tá? Antiga do Código de Processo Penal. Nós temos que nos recordar que o Código de Processo Penal ele é da década de 40. E com a Constituição Federal, né, essa interpretação do Código Penal deve ser feita à luz dessa nova ordem constitucional. Então veja, essa parte que diz assim, elementos que possam identificá-lo, que está ali, né, no artigo 41, então olha lá, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Pô, o que é isso, né? Qualquer coisa que se utilize para identificar, veja que na verdade nos dias atuais, essa parte final aqui, ela é muito incerta, muito ampla. Hoje nós temos a possibilidade, por exemplo, de identificação criminal, identificação datiloscópica, pelas impressões digitais. Então veja que é necessário que se faça uma interpretação desse artigo à luz da nova Constituição. Agora veja, caiu em prova, você vai marcar verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A forma como está disposta a redação do artigo permanece válida, permanece vigente, ok? Mas para que vocês reflitam que hoje, com a identificação criminal, várias formas de identificação, não se tem mais cabimento, né, elementos que possam identificá-los. A gente tem que lembrar que lá na década de 40, né, a persecução penal exercida pelo Estado era pequena. Uma cidadezinha com, sei lá, 200 habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Agora você pega hoje uma cidade com 1 milhão, 500 mil, 100 mil, é impossível praticamente que se faça, realize a localização dessa pessoa denunciada, né, com qualquer elemento que possa identificá-lo, tá? Então esse artigo hoje deve ser interpretado à luz da nossa Constituição. Então nós temos lá narrativa do fato delituoso e suas circunstâncias, identificação do acusado, classificação do crime, que não é um requisito obrigatório. Como assim? Na hora que a ação penal é proposta, geralmente se pede, né, se faz um pedido condenatório, né? Porque na verdade,
a pretensão que é trazida na denúncia é de condenação. Claro, o promotor não vai oferecer uma denúncia para arquivar, não vai oferecer uma denúncia para ser rejeitada, não vai oferecer uma denúncia para o réu ser absolvido, para o agente ser absolvido. Então veja que o que acontece? Essa classificação, ela não vincula o magistrado. Então veja que muitas vezes o promotor ele pode narrar o crime de determinada forma e o juiz entender que aquela narrativa ela não condiz com o artigo que está no pedido de condenação, tá? Então veja que essa classificação, o pedido de condenação que está demonstrado na denúncia, ele não está vinculando o magistrado. Até porque, gente, o que acontece? Muitas vezes no curso do processo se constata que, na verdade, não foi aquele crime inicial que se desconfiava, foi um crime mais grave. Então veja que muitas vezes no curso do processo, e é para isso que se presta um processo criminal, um processo penal, se elucidam outros fatos, se elucidam outras circunstâncias que vão modificar a capitulação inicial do crime. Então isso também é muito comum. Então veja que essa classificação, ela não vincula o magistrado. O acusado, quando vai realizar a sua defesa do processo, ele não deve se ater à classificação do artigo que é colocado pelo titular da ação penal. Ele deve se vincular aos fatos e circunstâncias que são narrados na peça acusatória. Então ele vai se defender dos fatos e não da capitulação. Então veja que em relação a isso nós temos um adendo para fazer, justamente com relação a essa colocação, que é a postura do magistrado, muitas vezes, diante do curso do processo. Algumas modificações que ocorrem. Então veja, o magistrado, quando for sentenciar, ele pode aplicar esses dois institutos, que se chamam emendatio libelli, emenda da inicial, emenda da inicial, que aqui é a ação penal. Então, o que vai acontecer aqui? Não vai ter uma alteração em relação ao fato, mas vai haver uma alteração em razão à classificação do crime. Então veja que o fato ele está narrado com uma riqueza de detalhes. No entanto, a classificação ela foi diferente com relação ao entendimento do magistrado. Então, por exemplo, vamos supor que foi a prática de um crime, vamos pegar test drive de carro. Então, antigamente nós tínhamos uma grande controvérsia com relação ao test drive de carro. Então, antigamente o que acontecia? Teve uma época que estava muito incidente esse tipo de crime. A pessoa ia lá na concessionária, apresentava documentação falsa e aí ela ia sob o argumento de que iria realizar o test drive do carro. E aí o cara da concessionária entregava a chave e a pessoa ia embora com o carro. Não devolvia o carro, levava o carro embora e não voltava mais. E aí na época surgiu uma grande controvérsia com relação a qual crime seria. Se seria um furto qualificado pela fraude ou se seria um furto, ou se seria um crime de estelionato, na medida em que a pessoa da concessionária entrega a chave para aquele que vai levar o carro embora, né? E o verbo do crime de estelionato é justamente o obter para si, né? Então, muitas vezes o que acontecia? Se tinha a narrativa dos fatos, então, por exemplo, a professora Laila foi até a concessionária no dia tal, munida de tal documento, oportunidade em que recebeu a chave para test drive. Naquela oportunidade, pegou o carro e foi embora, não voltou mais. Então, você narrou na denúncia exatamente o que aconteceu, todos os fatos. Mas aí, muitas vezes, na capitulação, o promotor pedia estelionato. E aí, muitas vezes, o magistrado entendia que era furto mediante fraude.
Então, ou vice-versa, o promotor denunciava entendendo que era furto mediante fraude e o juiz entendia que era estelionato. Então veja que esse é um exemplo. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. De emendácio libelli, porque na narrativa da denúncia estão todos os fatos com riqueza de detalhes, mas a classificação é divergente daquela que o magistrado entende. Então, nesse caso, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai aplicar a emenda da inicial. A narrativa vai continuar a mesma, perfeita, mas na hora de condenar, ao invés de condenar, por exemplo, por furto mediante fraude, vai condenar pelo crime de estelionato, ok? Então essa é a primeira hipótese, tá? A emenda da inicial. A segunda, mutatio libelli, mudança da inicial. Aliás, melhor, modificação da inicial. Então aqui, veja, o fato que se comprovou pela instrução é diverso daquele narrado na peça acusatória. Então veja, o promotor fez uma narrativa pormenorizada, mas depois, ao longo do processo, se demonstrou que, ou se demonstraram, restaram demonstrados outros fatos. Então veja, surge no curso da instrução prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória. Abre-se em seguida prazo para a defesa se manifestar. Então, foi uma circunstância nova. Quer ver um exemplo interessante? Suponhamos que a mulher teve um bebê e aí um mês depois ela matou essa criança. Então, veja, na época, o laudo que foi juntado no inquérito, que motivou a denúncia, foi um laudo inconclusivo com relação ao estado geral da gestante. Então, só para a gente lembrar, o crime de infanticídio é denominado como um crime de homicídio privilegiado, porque se você pega lá no 123, você vai ver que a pena cominada é de detenção, muito mais branda do que as penas cominadas para o crime de homicídio do artigo 121. Mas veja que para que a mulher, ela seja denunciada pela prática do crime do artigo 123, é necessário que ela esteja em estado puerperal, que é um conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional que acometem a mulher em razão do parto, e ela tem que matar o próprio filho durante esse estado puerperal. Então, o lapso temporal enquanto ela estiver sob essa influência, ela vai lá e mata o próprio filho. Tudo bem, temos essas duas elementares. Suponhamos que, nesse nosso caso, o laudo pericial que foi juntado foi um laudo pericial dizendo que ela não estava na influência do estado puerperal. Ela não estava influenciada por esse conjunto de alterações de natureza emocional ou psicológica. Tudo bem. Então, o promotor denunciou pelo quê? Homicídio. Claro, homicídio. Agora, veja que muitas vezes no curso do processo, o que acontece?
veio um ofício lá, do instituto responsável pela realização dos laudos, IML geralmente, ele abrange todas essas incumbências de perícias de modo geral, e dizendo, olha, é o seguinte, o laudo que foi encartado no inquérito foi o laudo equivocado, era com relação a outra mulher e não com relação a fulana de tal. Então, nesse laudo do ofício que foi juntado depois no processo, o que aconteceu? Veio a informação de que, na verdade, ela estava na influência do estado corporal. Então, veja, é um fato novo, um fato que se comprovou pela instrução, e aí, nesse caso, nós vamos ter que modificar a inicial. E o que vai acontecer nesse caso? O magistrado, ele vai ter que abrir vista para a defesa e para a acusação, e nesse nosso exemplo, inclusive, nós tiramos, nós temos lá crime de competência do tribunal do júri, mas veja que a decisão que vai pronunciar, que vai mandar aquela mulher para o tribunal do júri, ela vai ter que ser modificada. Na medida em que, veja, não é uma interpretação diferente para o que foi narrado na denúncia. Na verdade, durante o processo, por um equívoco lá do setor de perícia, demonstrou-se algo novo, que vai fazer o quê? Acarretar fato diferente comprovado na instrução. Então, veja que aqui nós temos prova de elementar, que é o estado corporal da mulher. E isso daí vai tornar a conduta dela um crime de infanticídio. Então veja que nessa hipótese, o que o juiz ele vai ter que fazer? Antes de pronunciar essa mulher pelo infanticídio, o juiz ele vai ter que abrir vista para a defesa se manifestar. Porque lembra, a defesa se defende dos fatos. Se eu tenho um fato novo, a defesa tem que falar. Aqui em cima eu tenho um fato novo? Não. Eu tenho uma interpretação diferente para um fato que já existe. Então eu preciso abrir vista para a defesa? Não. Porque a defesa se defende de fato, ok? Então veja, sempre que houver fato diverso, fato novo, a defesa vai ter que falar nos autos. Se eu tenho o mesmo fato, mas a interpretação é outra, não tem problema. Nós não vamos abrir vista para a defesa, porque, afinal de contas, ela se defende dos fatos. Tudo bem, gente? Então, veja que esses, inclusive, são os teores dos artigos do CPP. Então, veja que os 383... ele trata da emendatio libelli. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixo, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. E na mutatio libelli, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, fatos novos, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação penal pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, o magistrado ele vai abrir vista para o MP aditar a narrativa dos fatos e, consequentemente, para a defesa, na medida em que a defesa se defende dos fatos. Tudo bem, gente? Então, a classificação do crime, embora não seja indispensável, nós temos essa diferenciação. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Com relação da emenda inicial e da modificação da inicial. Depois, quarto requisito, aliás, terceiro, rol de testemunhas. Se o procedimento ele é ordinário, nós temos 8 testemunhas. Se o procedimento é sumário, 5. 8 testemunhas por fato. Então, por exemplo, se na ação penal é narrado um crime de roubo e de receptação, para receptação 8 testemunhas, para roubo 8 testemunhas, ok? Claro, muitas vezes uma testemunha serve para roubo e para receptação, mas para cada fato você conta 8 testemunhas diferentes, tá? Procedimento sumário 5, procedimento sumaríssimo 3, tá? Alguns doutrinadores entendem que são 5, mas para sua prova 3. Depois a gente vai estudar sobre os procedimentos, não se preocupem. O número de testemunhas é por fato. O rol de informantes e vítimas não entra nessa contagem. Então, no meu rol de 8, a vítima do roubo não tá aqui, tá? O informante, um parente da vítima, a mãe da vítima, né? A mãe do autor do crime, são informantes, então elas não vão integrar esse rol aqui, tá? De 8, de 5 ou de 3. Tudo bem, pessoal? Depois, outro requisito, subscrita por promotor ou advogado. Claro, se a queixa é crime, o que vai acontecer aqui? Eu preciso de advogado, capacidade postulatória. O ofendido, ele não pode ir lá propor a queixa crime e subscrever. A não ser que a vítima seja advogada e, portanto, ela já possui essa capacidade postulatória, ela deve constituir um advogado para propor a queixa-crime, tá? E veja que, inclusive, a título de curiosidade, a procuração aqui é procuração com poderes específicos. Na procuração, é necessário que venha narrado o porquê, né, para que poder você está outorgando. Então, assim, outorga o poder para o advogado tal, propor ação penal privada em face de fulano de tal, pelos seguintes fatos. Então, a procuração ela é mega específica. Tem que narrar mais ou menos qual é o fato que ensejou a ofensa. Vamos pegar um crime de calúnia, injúria ou difamação. E tem que haver lá o poder específico para ajuizamento dessa ação penal privada, dessa queixa-crime. Não pode ser uma procuração genérica, ok? Sob pena de ausência do preenchimento dos requisitos da peça acusatória. Tudo bem, pessoal? Então, essa procuração é com poderes especiais. Por isso, a queixa-crime, para a propositura da queixa-crime, é indispensável a capacidade postulatória. Claro, quem possui é advogado. Agora, se a vítima é advogada e ela foi xingada, por exemplo, ela não precisa constituir um advogado. Ela mesma pode ingressar em juízo com a queixa-crime, ok? Esse é o teor do artigo 44. Então, veja, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato. Veja, procuração, coloquei entre parênteses, isso aqui não está tá no código de vocês. O nome do querelante, ou seja, aqui o que aconteceu? Querelante, nós aprendemos nas aulas anteriores, que é o ofendido, que é aquele que propõe a queixa-crime, lembra? E aqui, simplesmente, o Código de Processo Penal se equivocou. Ele colocou querelante, quando, na verdade, é querelado, claro. Querelado é quem? Aquele que praticou o crime contra a honra, aquele que xingou, aquele que caluniou, que injuriou, que difamou. Não é o ofendido, tá? Então, aqui,
leia-se querelado. Então, na procuração, você vai ter que vir narrando mais ou menos o fato, o poder especial, contra quem a queixa-crime vai ser proposta. E olha lá, e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Ou seja, né, algum crime cujo esclarecimento somente no curso do processo se poderá obter. Então, logicamente, que na procuração você não vai ter condições de narrar de maneira tão pormenorizada assim. Tudo bem, pessoal? Então, esse artigo 41 também memorização obrigatória. Advogado, capacidade postulatória, poderes especiais. Quando a queixa-crime dispensa advogado? Quando o ofendido for advogado. Ok? Já que ele também possui a capacidade postulatória. Então, nesse caso, o advogado ele vai ter legitimidade como vítima e também vai ele mesmo poder titularizar a propositura da queixa-crime. Tá? Aqui, pessoal, também eu trouxe o prazo para oferecimento da denúncia para o Ministério Público. Nas aulas anteriores, nós vimos o prazo para conclusão do inquérito. Lembra? 15 dias, 30 dias e aí as leis especiais. Aqui o prazo para oferecimento da denúncia. Não confundir. Então veja, de acordo com o Código de Processo Penal, se o réu está preso, o Ministério Público tem 5 dias. Se ele está solto, 15 dias. Na lei de drogas, os prazos são iguais, 10 dias, não importa se preso ou solto. Código Eleitoral também 10. Abuso de autoridade, crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, 48. Crimes contra a economia popular, 2. E Código de Processo Penal Militar. Se o militar está preso, 5 dias. Se o militar está solto, 15. Então, veja, CPP igual e as outras leis especiais, os prazos são iguais. Tudo bem? O que acontece se a denúncia está fora do prazo? Então, veja, nesse caso, nós temos uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, aqui é uma hipótese em que, o ofendido apresenta ação penal que inicialmente é de titularidade do Estado. Tudo bem, gente? Tudo certo? Anotaram aí no material? Certinho? Vou apagar. Então, os requisitos principais da peça acusatória que nós tínhamos para estudar no nosso encontro de hoje eram esses, tá? Então vejam vocês que esses artigos que nós vimos, especialmente da emenda e da modificação, são de memorização obrigatória, e também o artigo que traz todos esses requisitos que nós desmembramos. Tudo bem, pessoal? Com relação a requisitos da peça acusatória, seja ela denúncia, seja ela queixa-crime, aquilo que era de mais importante, nós estudamos no nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aqui. Até... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.